Muito bem-vindo ao mundo corporativo aqui da CBN, em mais um capítulo para você. E hoje a gente recebe o Eduardo Adas. O Eduardo Adas, que é um dos fundadores da SOAP. A SOAP, que é uma consultoria de comunicação especializada na criação de apresentações corporativas. Tudo bem, Eduardo? Como vai? Bom dia, Nonato. Bom dia, ouvintes e internautas da CBN. É um prazer recebê-lo aqui no Espaço do Mundo Corporativo, Prazer é Eduardo. meu. Queria que você contasse um pouco como é que surgiu a SOAP, por que essa dedicação a apresentações corporativas, Eduardo. Olha, a SOAP surgiu na época quando eu prestava consultoria para empresas, eu Uhum. e o meu sócio, na época, o meu ex-sócio, o João Galvão, nós prestávamos consultoria para empresas e nós percebemos que não basta você ter uma grande ideia, um grande projeto, ou você ter um grande produto. Você precisa fazer o seu público perceber o valor disso. E nós explicávamos, dentro das nossas apresentações, de uma forma muito diferente da tradicional. Foi daí que os nossos clientes começaram a perceber valor neste novo formato. Em 2003 É. surgiu a ideia, por que não começar um novo negócio dentro e criar um novo mercado, e que foi o que aconteceu com a Soap quando foi criada em abril de 2003. Agora, Eduardo, a apresentação, a palestra como divulgação de um produto ou de um trabalho, eh eh, ela hoje é mais importante do que era há algum tempo atrás ou sempre teve essa valorização? Porque a impressão que a gente tem, olhando de fora, é que hoje você tem uma participação muito maior disso no mercado e uma importância maior. Esse raciocínio é correto ou sempre houve essa preocupação? Ela sempre foi fundamental. Agora, os nossos clientes perceberam a importância de você fazer uma apresentação no estado da arte para a conquista dos seus objetivos. E o formato do estado da arte, ele não envolve simplesmente o PowerPoint, ele é muito mais do que isso. É fazer o apresentador brilhar. Tá. Esse é o desafio de uma apresentação. Aliás, o nome SOAP tem a ver com isso, né? Você estava Sim, explicando para a sim. gente fora do ar. SOP são as iniciais de State of the Art Presentations, SOAP. Perfeito. Agora, em relação ainda a essa questão, qual é a melhor estratégia quando você precisa fazer uma apresentação? Existe uma melhor estratégia ou são várias as estratégias e você acaba adaptando para a necessidade do cliente ou do público? Sim, sempre existe uma melhor estratégia e o ponto de partida é o seu objetivo e o público-alvo, quem você quer atingir. A partir da definição dessas duas variáveis, você precisa criar uma estratégia de comunicação que faça com que você estabeleça uma conexão com o seu público-alvo. E essa conexão ela se de duas formas: na razão e principalmente na emoção. Não importa que público é esse, se eu tenho um público de 5.000 pessoas ou um público de 100 pessoas, Eduardo? Não, não importa. Claro que quando você tem um público de 5.000 pessoas, por exemplo, que ele é diverso, Tá. existe um desafio maior no roteiro, para você atender a diversas necessidades. Agora, quando é um público específico, você precisa pensar num roteiro para você contar uma história para criar uma empatia com aquele público específico. Então, pelo que você está dizendo, Eduardo, a gente parte primeiro da confecção de um roteiro, para posteriormente partir, sei lá, para um treinamento. Sim, o ponto de partida é o apresentador ter claro o que ele deseja no final que o seu público pense, sinta e faça. A partir daí, tudo começa com um bom planejamento, onde você, além do objetivo e do conhecimento do público, você investiga qual que é o contexto da apresentação, quanto tempo ela vai levar, qual que é o perfil do apresentador, porque a apresentação ela precisa ser adequada não só ao seu público, mas ao perfil do apresentador. O apresentador precisa estar confortável para aquela abordagem. Tendo claro essas questões, a gente parte para a montagem de um roteiro. E o desafio desse roteiro é você montar uma história É. que cria empatia com o seu público-alvo e estabeleça essa conexão emocional e racional que eu falei. Definindo o roteiro, nós fazemos o ensaio deste roteiro.
até antes de criar qualquer apoio visual. Porque a primeira evidência de que o seu material vai prender atenção e gerar engajamento é se o discurso funciona até sem o apoio visual, muitas vezes o PowerPoint. Tendo isso claro, nós criamos a parte visual e, finalmente, talvez a principal etapa, que é a do ensaio do apresentador, para que ele tenha essa história na cabeça e para que ele conte essa história da forma mais convincente possível. Tá, Eduardo, a gente conversava até fora do ar e eu perguntava a você sobre uma pesquisa que volta e meia ela é divulgada, especialmente em apresentações, de que as pessoas se prendem muito pelo gestual e até pelo visual. O conteúdo seria ali mais ou menos 7 ou 8%, 33% ou algo que o vale em relação ao seu tom de voz, a sua intensidade, e o restante para o gestual, para a apresentação. Sim. Procede isso? E se procede em cima disso, qual é a importância que tem e os pesos do conteúdo e também do visual numa apresentação, Eduardo? Procede. Eu tomo muito cuidado com generalizações, mas sem dúvida ele procede. Normalmente é assim? Sim. Tá. Ele procede pelo seguinte fato. Suponha que você crie um conteúdo verdadeiro, convincente. O que vai definir se o seu público vai acreditar nisso é o desempenho do apresentador. E aí entram não só o não verbal dele, a postura dele, como as qualidades vocais, que somadas entregam uma percepção para o público. Então, lógico que essa percepção é ponto de partida para as pessoas acreditarem naquilo que ele fala. Então, nesse sentido, nesse contexto, sem dúvida, o desempenho do apresentador na forma é também fundamental. E a SOAP, ela tem um trabalho, ela tem workshops que cuidam do desempenho do apresentador, principalmente na parte da oratória e na parte da sua postura dentro de um palco ou dentro de uma sala de reuniões. Você falou de perfil, né, de apresentadores, né, e que você deve adaptar esse roteiro para esse perfil de quem estará à frente. E agora você volta a chamar a atenção para a questão do apresentador. Sim. Pelo visto, o apresentador ele tem um papel fundamental, ele é o fio condutor dessa história, e talvez ele seja mais importante até do que o próprio conteúdo, a maneira como ele passa isso para o público ou não. Não tenha dúvida. O grande desafio da SOAP é fazer o apresentador brilhar. E para que o apresentador brilhe, o conteúdo é importante, lógico, claro, o apoio visual é importante, mas principalmente o desempenho dele, a confiança que ele vai conquistar, que é um fator determinante. E tudo isso nós treinamos dentro dos ensaios da SOAP, na entrega do produto final. Basicamente, de onde vem essa confiança para o apresentador, Eduardo? É do domínio do tema? É da vivência que ele tem em determinado ramo de atividade ou na qual ele vai se expressar para a plateia? De onde é que vem essa confiança que ele deve ter para levar para o seu público? Olha, Nonato, o ponto básico e fundamental, e sem ele nada acontece, ou pouca coisa acontece, é a pessoa ter domínio técnico daquilo que ele vai falar. Tá. Isso é o básico. Agora, o fato dele ter, além do domínio técnico, uma linha de raciocínio, uma história que ele vai contar com começo, meio e fim, isso já traz uma segurança maior para ele ter um desempenho melhor. E, consequentemente, todo o desempenho não verbal dele, ele é impactado. Porque se a pessoa tem a segurança de que ela domina aquilo e tem uma história na cabeça e tem um apoio visual adequado, lógico que nesse caso a adrenalina até é melhor controlada. E o desempenho dele, sem dúvida, pode ser muito melhor nesse sentido. Agora, não tem aquelas apresentações que são muito chatas, especialmente quando você tem um apoio visual excessivo, carregado, por exemplo, de números, Sim, de estatísticas, e aquela apresentação vai se arrastando, a impressão que dá é que o apresentador está só trazendo o que já está absolutamente lá exposto naquela tela, ou que a pessoa tem acesso àquilo de outro jeito. Como é que eu faço para ter um espaço visual mais interessante para o meu público? Seria apenas colocar alguns tópicos em cima daquilo, eu criar a minha apresentação, ou eu desenvolver a minha apresentação, Eduardo? Sim. O grande erro, e o que a gente percebe que é o tradicional no mundo corporativo, é você utilizar, por exemplo, uma tela do PowerPoint para mostrar gráficos do Excel ou documentos do Word.
Não, isso é o grande erro, porque você traz toda a informação para a É. tela. E claro que nem toda a informação é relevante naquele momento, naquele ponto da história. E isso pode trazer, inclusive, dispersão. E por outro lado, quando você traz do Word ou do Excel as informações como elas estão ali nesses lugares, você não consegue criar um link para você apresentar no formato, para você contar uma história. Então, esse é o grande erro das apresentações tradicionais. E acontece em 95% dos casos do mundo corporativo, que faz com que as apresentações sejam longas, Arrastadas. sejam arrastadas, sejam chatas e, consequentemente, perde a conexão com o público. E hoje essa conexão é muito mais fácil de ser perdida, né? À medida em que você tem lá um celular que recebe Opa, uma mensagem por determinado aplicativo e etc, né? Então a concorrência é muito maior para dispersar hoje, né? claro. O sono. Claro, olha, a primeira grande concorrência do apresentador é o próprio diálogo interno do público. Tá. Enquanto ele fala, o público pensa em outras coisas. Agora, para complicar, você tem o celular que está conectado o tempo todo, né? Você tem a próxima reunião, né? Que você está preocupada com ela. Então, você, de fato, precisa ter um material que seja o mais relevante, que tenha um conteúdo mais relevante possível e num formato de história para você prender a atenção do seu público e conseguir gerar essa empatia para conseguir o seu objetivo. E o trabalho de vocês na Soap é determinar o que é mais relevante para determinado público, é isso? Sim, sim. Isso acontece no planejamento da apresentação. Quando nós identificamos o que o público já sabe, né, o que o público, qual que é a expectativa do público, o que ele valoriza, qual que é a necessidade básica dele. E a história, ela precisa endereçar essas respostas para o público-alvo. Tudo isso é feito na fase de planejamento do briefing, né? Existe uma etapa inicial no processo da SOP, que é o briefing. O briefing nada mais é do que você conhecer todo esse contexto para você posteriormente montar a história e o apoio visual. Uma mesma história, ela vale para diferentes públicos ou não, Eduardo? Sim. Na verdade, você tem, para a mesma história, diversas possibilidades de roteiro. Tá. Então, a questão é aonde você vai dar o foco, e esse foco ele precisa estar alinhado com a necessidade, com as expectativas do público-alvo. Você tem diversas formas de contar a mesma história. Eu posso ter um foco direcionado para a minha área de comunicação, outro para a área de recursos financeiros e assim por Sim, diante. é a ênfase naquilo que mais importa para o público-alvo. Agora, voltando à questão do apresentador, tem pessoas que são mais travadas que as outras, imagino. Claro. Como lidar com esses casos, Eduardo, quando aparece lá para vocês? Com muito treino. Muito treino. Aí entra o treino na parte da postura, do controle, né, do estresse ali na hora, do controle do diálogo interno, que muitas vezes faz com que o apresentador perca a concentração. Agora, é tudo um conjunto, é um sistema. Se a pessoa tem uma história na cabeça e tem um domínio técnico daquilo que ela vai falar, lógico que a chance do desempenho dela ser melhor é maior. E dentro do processo da SOAP, esse treino, ele é um treino de 2 a 3 horas por pessoa, para a pessoa ter a história na cabeça e ser capaz até de fazer a apresentação sem o apoio visual. Agora, treino é treino e jogo é jogo. Claro. O cidadão treinou lá 3 horas, 4 horas, enfim, vários dias com vocês. Na hora da apresentação efetiva, ele pode ainda tremer? Vocês conseguem verificar o resultado desse trabalho depois ou não? Olha, a adrenalina, ela é boa, Tá. desde que ela esteja sob controle. Então, assim, os maiores tombos que eu já vi até hoje é quando a pessoa fala, não, eu estou tranquilo, não vou nem olhar a apresentação, a história está na minha cabeça, e ela não treina. E ela vai ver que no jogo não é bem assim como ela imaginava. É. Por isso que o treino é fundamental. Agora, quando a gente fala em contar uma história, essa história tem que ser, obviamente, ela é verdadeira, porque você Lógico. tem uma história, normalmente é uma história de vida, normalmente é uma história empresarial que você conhece, que você sabe que é verdadeira. Mas quando eu falo, eu tenho que cativar, tenho que emocionar, tenho que buscar prender a atenção da minha plateia,
Eu não corro o risco de tornar isso fake ou falso, Eduardo? Veja, a partir do momento em que a história é verdadeira, que você tem um raciocínio de começo, meio e fim, e que você sabe que os dados que você vai colocar em cada ponto dessa história são, de fato, os dados que importam, a chance disso acontecer, ela é mínima ou não existe. Porque, justamente, o nosso desafio não é contar histórias quaisquer, são histórias que importam e que criam uma conexão, criam uma empatia com o seu público-alvo. E não é fácil, não é fácil, mas é plenamente possível se conseguir isso. Perfeito. Agora, vocês atuam também no exterior, não é isso? Sim, Não só no Brasil, mas também tem uma atuação em Portugal e Estados Unidos, é isso? sim. Nós temos um escritório em Portugal com toda a estrutura também. Lá são em torno de 20 pessoas. Nós já fizemos apresentações para 21 países. Já foram, nesses 12 anos, mais de 12 mil projetos. E o desafio é grande e você precisa necessariamente adequar, lógico, a cultura local. Eu ia te perguntar isso. As necessidades, elas variam de acordo com os países ou não? Sim. O perfil do público muda. E claro que Hum, o formato da apresentação precisa se adequar a esse perfil. Por exemplo, o americano ele é extremamente objetivo e direto ao ponto. Então, claro que isso não impede que você crie uma história para esse público. Só que é lógico que é uma apresentação que tende a ser muito mais rápida, muito mais direto ao ponto. Agora, não por isso que ela não possa e não deva emocionar, impactar do ponto de vista emocional para você estabelecer essa conexão também, independente do perfil deste público específico. entendi. Quando você fala da duração da apresentação, da palestra, tem uma duração média ou não? Olha, eu vou agora generalizar para Aham. apresentações feitas em reuniões. Por exemplo, apresentações de resultados. Uma apresentação, ela não deveria passar, em tese, de 25% do tempo de uma reunião. Tá. Até porque uma apresentação ela não é um fim, ela é um meio para aumentar a sua chance de sucesso dentro dessa reunião. Agora, claro que isso muda quando você fala de uma palestra, quando você fala de um treinamento. Às vezes você tem um treinamento de um dia inteiro e a apresentação ela toma o dia inteiro. Mas as premissas são as mesmas, de você montar uma história que prenda atenção e gere entendimento a cada minuto. Essa história de um dia inteiro seria contada por um único apresentador ou não, por exemplo? Não necessariamente. Tá. Tudo depende da estratégia de comunicação que nós vamos sugerir para o contexto. Então, existem estratégias. Por exemplo, Nonato, a SOP faz muitas apresentações de convenções. Aham. Nós temos grandes clientes e são convenções para 5 mil pessoas, por exemplo, a conexão de um grande cliente nosso, o Posto Ipiranga. Uhum. Nós ajudamos desde a concepção do tema central do evento até a definição de cada roteiro e como os roteiros dos apresentadores estariam melhor integrados, até o treino individual de cada um deles. Então, o nosso trabalho ele é muito amplo, ele olha a comunicação como um todo, ele olha a palavra apresentação, ela é muito maior do que simplesmente PowerPoint. PowerPoint é só uma das ferramentas possíveis de serem utilizadas. E como é que é montado basicamente, Eduardo, essa apresentação? Você tem lá a sua equipe que eu chegando lá com a minha necessidade vai me atender, o outro que cria o espaço visual e etc. Mas vocês partem primeiro do quê? Da criação de um roteiro, da Sim. montagem de uma história, é cuidar primeiro do apresentador? Como é que funciona isso? Nato, o D0 é o entendimento da necessidade do cliente. Do cliente. E muitas vezes o cliente vem com um objetivo e quando nós investigamos esse objetivo, nós percebemos que não é bem este objetivo. E nós ajudamos, inclusive, na estratégia da montagem do objetivo. Uma vez definido o objetivo, dentro dessa venda com um perfil extremamente consultivo, aí nós começamos o processo a partir do perfil da apresentação projetada para ele. E esse processo começa na nossa área de conteúdo, onde nós temos roteiristas que ajudam na montagem dessa história. Nós temos uma área de criação visual, que basicamente materializa essa história. Temos toda uma área de atendimento, que faz o meio de campo entre
a área de conteúdo, a área de criação e o cliente. E, finalmente, a etapa final da entrega é o ensaio da apresentação, é o treinamento, é a preparação, que normalmente é feita pela mesma pessoa, pelo mesmo roteirista que montou aquela Que história. desenvolveu a história. Exato. Todos são feitos direto na SOAP ou são feitos na empresa também? Existem os dois formatos. Tá. Existem os formatos de oficina, quando nós montamos essa história a 4 mãos com o cliente e muitas vezes até a partir do material já existente do cliente. Nós transformamos aquele material num formato, num formato de história. Existe também, claro, o processo onde nós trazemos para casa, pensamos, redigimos o roteiro, validamos com o cliente, mas normalmente é o trabalho a 4 mãos com o cliente. É quase uma novela. Sim, é soap opera. Exatamente. Soap opera, é Soap verdade. opera. É quase uma novela. Quanto tempo dura esse processo de amadurecimento, de criação de uma história, de um roteiro e posteriormente de treinamento? Quanto tempo em média leva isso, Eduardo? Ou depende? Olha, é o famoso depende. Tá. Eu tenho estrutura na SOAP para fazer uma apresentação de um dia para o outro. O processo completo, desde que seja planejado, né? Desde que nós consigamos planejar isso com o cliente. Mas, normalmente, eu vou aqui também generalizar, você pode colocar que é em torno de 2 semanas você faz uma apresentação com calma, com muita calma. Aquela que não tem aquele prazo apertado. Mas o ideal é que ela seja feita no menor tempo possível, dentro do processo de oficinas. Tá. E a atualização dessa apresentação? Por exemplo, eu estou contigo hoje, a gente montou lá uma apresentação, eu vou contar minha história para o meu público amanhã, contei essa história, na semana que vem eu tenho uma outra apresentação que é mais ou menos a mesma, contei a mesma história e tal. Mas ali daqui a 6 meses, por exemplo, eu tenho uma outra apresentação para fazer. Eu posso repetir essa apresentação? Eu tenho que alterar? Não. Eu tenho que atualizá-la? Como é que funciona isso? Olha, eu comparo uma boa apresentação a uma boa garrafa de vinho. Ela amadurece, ela se adapta à situação. Até porque quando você montou a apresentação, você montou dentro de um contexto específico. Passados 6 meses, necessariamente você precisa atualizar não só números, mas estratégias, abordagens. Muitas vezes o público muda. Então, é muito dinâmico, é muito dinâmico. Claro que na concepção do roteiro, nós levamos em conta... O fio condutor é o mesmo. O fio condutor. E um bom roteiro é aquele que tem uma grande flexibilidade para você adaptar aos diversos públicos. Mas nem sempre isso é possível e é recomendável. De fato, se você tem um momento decisivo, aquele momento que você vai fechar um grande negócio, que você vai explicar dentro de uma reunião de resultados um número, e esse número vai definir a estratégia da empresa para os próximos 12 meses. Você necessariamente precisa dedicar todo o esforço para montar uma apresentação para aquele momento específico, para aquele momento decisivo, quando você não vai ter uma segunda chance. É o pênalti que você não pode perder. Não pode perder. O Eduardo, uma apresentação ela tem o poder de alavancar ou derrubar uma companhia, por exemplo, ou não? Tem. Opa! É mesmo? Opa. Porque, veja, como eu disse no começo, Nonato, não basta você ter um produto de qualidade. Você precisa fazer o seu público perceber isso. Que esse produto é de qualidade. Que ele é de qualidade. Então, muitas vezes, a comunicação ela é fundamental para isso. E eu já vi o contrário, tá? Eu já vi grandes ideias morrerem na praia, grandes empresas, grandes projetos. Por falta de apresentação? Por falta de uma apresentação adequada. E o contrário acontecia também. Empresas não tão boas, projetos não tão boas, vão adiante com uma boa comunicação. Isso eu não tenho dúvida que acontece e acontece todo dia. Perfeito. O Eduardo, há erros ou pecados mais comuns numa apresentação que a gente pode aqui indicar para o ouvinte da CBN, pelo menos alguns deles ou não? Claro. Primeiro, a tela não pode ser uma cola. O apresentador tem que ter história na cabeça e a tela é um apoio que, na verdade, deveria caminhar depois do discurso do apresentador. Ou seja, a tela vem atrás, o discurso vem antes. O apresentador não pode ser um leitor de tela. Então,
muitas vezes você coloca uma frase grande numa apresentação presencial, e claro que se você coloca a frase, enquanto você fala, o público lê, risco de dispersão. Tá. Então, se você está ali presente, você não precisa ter aquela frase, você precisa ter no máximo uma palavra, ou um tópico, ou uma expressão para lembrar você daquele momento da história. Quanto menor esse tópico, melhor ainda. Claro, claro. O ideal é você não ter tópico algum, é você ter imagens, um ou outro número, numa apresentação presencial. Agora, claro que existem aquelas apresentações que não são presenciais, que você manda o material para alguém e essa pessoa vai ver o material sozinho. Nesse caso, é inevitável que tenha mais conteúdo. Uhum. Aí as frases começam a aparecer. Agora, lógico que se o apresentador não tem história na cabeça, não tem segurança sobre o que vai falar, melhor ter uma frase do que não ter nada. Claro. E ele correr apuros. Então, a quantidade de texto na tela normalmente mede a insegurança do apresentador, principalmente do ponto de vista do público. Quanto mais texto ele tem, possivelmente mais inseguro Mais é esse desconfiança, mais apresentador. desconfiança. E vai gerar desconfiança na Exato, plateia? Exato. Isso é uma convicção minha. Agora, o Eduardo, nesse período, você me contou que são quase 12 mil 12 mil projetos, 12 mil projetos, trabalhos. 12 mil apresentações acompanhando. Tem algum aí que você se lembra que tentou desenvolver e a coisa não andava, que te deu mais trabalho ou não? Não precisa nem citar nomes, é claro, mas Tiveram muitas. Como é que funciona nesse momento Tiveram para muitas. vocês? Olha, o perfil mais comum que isso acontece é quando a pessoa chega com alguma arrogância e fala, não, eu estou preparado, eu tenho tudo na cabeça. E essa 200 anos de pessoa, estrada. 200 anos de estrada, e essa pessoa não se prepara. Ou melhor, o pior, né? Ela pede para uma outra pessoa fazer, Uhum. e essa outra pessoa não recebe o briefing, não sabe o que de fato importa para o público. E se eu tenho juízo, eu coloco tudo ali, né? Eu vou fazer a apresentação para alguém e eu não sei o briefing específico, eu coloco tudo. Claro. E aí as apresentações caem naquele perfil que você mesmo falou. A coisa arrastada, longas, chatas, modorrenta. arrastadas. Uhum. E acontece muito quando a pessoa não treina. E o treinar não é só você imaginar a apresentação, treinar na sua cabeça. Não, você precisa verbalizar. Você precisa simular uma situação de apresentações, simular perguntas frequentes que podem vir do público, possíveis saias justas. Então, tudo isso é fundamental para que não aconteça o tropeço, e acontece. A questão da saia justa é interessante, né? Porque Acontece. você nunca sabe a reação do público, né? Exato. Ou se vem uma pergunta da plateia que você não está Exato. preparado. Pois não? Por mais que você treine, nunca é exatamente como você projetou. Claro. Então, o grau de dificuldade, de complexidade, ele é sempre alto. Só que quanto mais preparado você estiver, obviamente, o resultado tende a ser melhor. Por gênero, a gente não pode aqui dizer se homem ou mulher tem mais facilidade numa apresentação, não, né, Eduardo? Não vou generalizar. Tá. Eu acho que não existe essa diferença. Isso varia dependendo de cada um. Agora, para a gente resumir aqui a nossa conversa, Eduardo, a gente pode dizer que o bom apresentador ele é mais importante do que os recursos que ele utiliza numa palestra? Sem dúvida. Não adianta nada você ter um material com uma história maravilhosa, com conteúdo de sustentação excepcional, com apoio visual lindo, se o apresentador não estiver preparado. Quem conquista a confiança não é o material. Quem conquista a confiança é o apresentador que conduz este material. E qualquer um pode se tornar um bom apresentador? Sim, sim. Lógico que você tem aqueles que têm uma facilidade maior de falar em público, de expressão, de encantar. Mas sim, é possível você melhorar muito a partir deste processo. Eu sou uma prova disso. Eu fui gago até os 17 anos de idade. Eu tinha um medo de falar em público. Eu sou tímido normalmente. E como é que você mudou isso? Então, via palestras ou não? Via palestras, na verdade... Porque você deu palestras durante muito tempo, né? Sim, sim. Agora, antes de dar as palestras, eu me aprofundei no tema comunicação. Então, eu me aprofundei, e um tema que me ajudou muito foi a programação neurolinguística.
Eu sou grato, muito grato, obrigado pela oportunidade aqui, ao meu primo, Gilberto Cury, Tá. da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, que foi ali que eu encontrei todo o modelo que serve de base até hoje para uma comunicação mais eficaz. Então, para quem tem dúvidas, pode se tornar um bom apresentador, um bom palestrante, um bom comunicador, você é a prova viva de que isso é possível. Sim, sim. Eu sou o caso. É, exatamente, você é o caso Eu sou o caso. nessa história. Eduardo, muito obrigado pela que presença agradeço. aqui no Mundo Corporativo da CBN. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu estou sempre à disposição. A gente agradece, portanto, o Eduardo Adas, sócio fundador da SOAP. Ele é um dos sócios fundadores da SOAP. A SOAP, que é uma consultoria de comunicação especializada na criação de apresentações corporativas. Fazendo conosco o Mundo Corporativo de hoje. A gente volta na semana que vem com outro capítulo e outro tema para você. Muito obrigado, até lá.